Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós estamos hoje dando continuidade ao nosso bloco de estudo da Trindade Divina. Nós vimos no bloco anterior que estaremos estudando a Trindade sob o ponto de vista da redenção do homem, porque o estudo da Trindade é bastante extenso. E o que nos diz respeito é justamente esse plano de salvação. Nós vimos lá naquele bloco que o plano é executado pelas três pessoas da Trindade ao mesmo tempo. O Pai assumiu a representação da Trindade ofendida e escolheu na eternidade um povo que seria salvo. Esse povo somente poderia ser salvo pela redenção que seria adquirida pelo Filho. Para isso, há 2000 anos atrás, ele se encarnou, tornou-se uma pessoa única, perfeito Deus, perfeito homem, capaz de se tornar o mediador entre o Deus infinito e o homem finito. E o trabalho de Cristo foi perfeito. Ele viveu uma vida de perfeita obediência, morreu uma morte vicária sacrificial, foi ressuscitado, ascendeu aos céus e está sentado à direita do Pai, intercedendo continuamente pelo seu povo. Então, com isso foi aberto o caminho da redenção. Deus o Pai, então, pode justificar uma pessoa sobre a qual ele atribuiu a sua graça. Não pelo mérito daquela pessoa, mas pelo mérito adquirido por Cristo. O mérito adquirido por Cristo satisfaz a justiça de Deus e libera a aplicação da misericórdia. Então Deus justifica aquela pessoa, dá a ele a fé, o arrependimento para a vida e adota-o como filho, de modo que a salvação jamais será perdida. Esse Filho de Deus, assim justificado, vai continuar carregando em si o peso do pecado original, mas não vai ter mais aquele prazer pelo pecado. Ao longo da vida, ele vai se afastando do pecado, pela ação do Espírito Santo. Essa é a ação do Espírito. O Espírito provoca a perseveração do crente ao longo de toda a sua vida, mantendo a sua salvação. O Espírito vai colocando na vida daquele crente todos os meios que conduzem à salvação. Então, o plano de salvação de Deus, através da Trindade Divina, é perfeito. É perfeito, ele é determinado na eternidade para ser executado no tempo e para ser preservado pelo Espírito. Uma vez salvo, eternamente salvo. Aqueles que perdem, entre aspas, sua salvação ou apostatam, na verdade nunca foram falsos, nunca foram salvos. São falsos religiosos, formais, legalistas, vaidosos de si mesmos, cheios de mérito e de justiça própria, que acham que conseguiram esse mérito por si mesmo e apresentam a Deus uma obrigação. Uma vez que eu tenho mérito, Deus tem a obrigação de me salvar. Então, quando eu acredito no meu mérito, na minha justiça própria, eu estou colocando a Deus como obrigação. Quem sou eu para fazer isso? Quem é qualquer homem para exigir de Deus, para criar uma obrigação para com Deus? Isso, então, foi o que nós vimos. Hoje nós vamos completar o nosso estudo fazendo algumas referências sobre o Velho Testamento. A Trindade não é referida como uma palavra no Velho Testamento, mas nós temos muitas indicações. Vamos primeiro ver uma coisa. Muitas vezes nós vemos alguém dizer que o Filho é eternamente gerado pelo Pai. O que isso quer dizer?
que o Verbo foi criado por Deus? Não. O conceito da Trindade é que Deus, o Pai, Deus, o Verbo e Deus, o Espírito Santo, são todos eternos. Nenhum deles foi criado. Quando nos referimos ao Filho gerado pelo Pai, nós estamos falando da encarnação. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Ao nosso ver, Jesus existiu naquele curto período de tempo, há 2000 anos atrás. Mas na mente de Deus, que é eterna, Jesus Cristo existe eternamente. No livro do Apocalipse está escrito que o livro da vida do Cordeiro está escrito antes da fundação do mundo. O grande pregador inglês Charles Spurgeon nos diz que antes do princípio o Verbo era, e antes do princípio o Verbo intercedia pelo seu povo. O Verbo é Jesus antes dos tempos eternos. O Verbo é Cristo antes dos tempos eternos. E o Verbo será Cristo no dia do julgamento final. As coisas relativas a Deus não mudam. Então, muitas vezes, quando se diz que o Filho foi gerado pelo Pai, essa geração refere-se à encarnação e não à existência do Verbo. Da mesma forma, o Espírito Santo, no plano de salvação, ele só age procedente do Pai e do Filho. Não existe outra forma de ação do Espírito que não seja procedente do Pai e do Filho. O Espírito não procede de homens. O Espírito não procede de si mesmo. Porque, no plano da salvação, ele assumiu essa função. Função de procedência. Da mesma forma como o Filho assumiu a função de servo, o Espírito assumiu a função de procedência. Ele procede do Filho e do Pai. Ele não procede de si mesmo, ele não procede da ação de homens. Vejamos mais uma vez o que nos diz o Novo Testamento a respeito da Trindade Divina. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 7. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Isso é claríssimo. Não há como fugir disso. Esses três são um. São um de uma forma plena, completa e absoluta. São um em todas as suas características. Deus o Pai é onisciente, Deus o Filho é onisciente, Deus o Espírito Santo é onisciente. Deus o Pai é todo-poderoso, Deus o Filho é todo-poderoso, Deus o Espírito Santo é todo-poderoso, e assim por diante. Vejamos ao que nos leva a onisciência dessas pessoas divinas. Deus conhece todas as coisas. Por que nós podemos dizer que essas três pessoas intelectualmente são uma pessoa? A onisciência leva cada uma das pessoas a conhecer plenamente a mente das outras duas pessoas, coisa que é impossível para o homem. Dessa forma, elas têm uma única mente, porque eles conhecem, todos eles, tudo o que acontece no universo, fora do universo, e tudo o que está na mente de cada um deles, o que forma uma mente só. Mas com três individualidades distintas, com três centros de consciência distintos. Não é tão difícil de entender. E se for difícil, oremos, irmão. Peçamos ao Espírito que abra a nossa mente, que abra o nosso coração. Quem nos ensina é o Espírito. Eu estou aqui falando a palavra. Muitos
irão recusar, outros irão se interessar. A esses que se interessarem, o Espírito vai abrir a mente para que ele entenda. Aos outros, a mente vai ficar fechada. Como está escrito no livro de Isaías, fechou-lhe os ouvidos e os olhos, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam e não recebam a salvação. Algumas pessoas foram destinadas a receber a salvação, outras não foram destinadas a receber a salvação. Seus olhos estarão selados, seus ouvidos estarão fechados para a palavra. Você se interessou? Ore, peça a Deus. Conhecimento virá. Conhecimento virá. Vejamos o que a Bíblia nos diz a respeito disso que eu acabei de falar. O conhecimento exaustivo da mente de Deus pelas três pessoas. Mateus, capítulo 11, verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, ninguém conhece o Pai senão o Filho. De maneira plena e total, nós jamais conheceremos. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Eles se conhecem intimamente, eles têm uma mente única. E Jesus revela, para quem ele quiser revelar, uma parte desse conhecimento de Deus. Através do quê? Através da Escritura. Através da Escritura, somente. Aqueles antigos modos de Deus se revelar cessaram com a existência da Escritura. Nós já vimos aqui que o apóstolo Pedro considera a palavra escrita superior ao testemunho pessoal que ele teve com Jesus Cristo. Por isso é que cessaram os antigos métodos. De sonhos, dos anjos aparecendo, de Jesus se manifestando. Hoje nós temos algo de muito maior valor, que é a Escritura. Voltemos ao conhecimento comum da mente de Deus pelas pessoas da Trindade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O que esse verso nos diz? Que o Espírito conhece plenamente a mente de Deus. Ele tem em si esta mente, ao mesmo tempo em que é uma pessoa diferente. Mas nós vimos até aqui a Trindade Divina no Novo Testamento, o que é muito claro. Mas e o Velho Testamento? Nos diz algo sobre a Trindade Divina? Vejamos. No Velho Testamento, Deus muitas vezes fala de si mesmo num sentido de pluralidade, de plural, como se ele tivesse acompanhado com outras pessoas. No entanto, isso aconteceu antes da criação do mundo. Deus não está falando com nenhuma pessoa. Ele está se dirigindo às pessoas da Trindade Divina. Vejamos. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus está falando no plural, antes da existência do mundo.
Ele se refere às pessoas da Trindade. Vejamos mais uma vez. Gênesis, capítulo 11, verso 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Esse é o episódio da Torre de Babel, quando Deus, a Trindade divina, vem à Terra para liquidar com aquela obra demoníaca. Nós vemos aí a pluralidade de Deus manifesta no Velho Testamento. Nós temos mais. O anjo de Deus que se manifesta no Velho Testamento, que se manifesta a Abraão, que se manifesta a Moisés, que se manifesta a Josué, ele recebe um tratamento e veneração que não são próprios de um anjo, mas são próprios somente de Deus. O anjo de Deus, no Velho Testamento, é o Verbo de Deus. É Jesus Cristo. Nisso que vem a geração eterna do Filho. Cristo está presente no Velho Testamento. Jesus está presente no Velho Testamento. Isso é a geração eterna do Verbo. Vejamos mais. Em Malaquias. Malaquias, capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, Deus está se referindo a um mensageiro. O anjo da aliança, o Senhor, que é Jesus Cristo. Em outras passagens do Velho Testamento, existe uma alternância na apresentação de Deus. Ou seja, a Bíblia apresenta duas pessoas da Trindade Divina em um só verso. Vejamos. Salmo 33, verso 12. Feliz a nação cujo Deus, Elohim, é o Senhor, Yahvé, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Elohim é a designação tradicional na Bíblia de Deus, o Pai. E Yahvé é a designação tradicional na Bíblia de Jesus Cristo, do Verbo de Deus. Toda vez que vocês virem na Bíblia Senhor escrito com letras maiúsculas, ele está normalmente se referindo ao Verbo de Deus, a Yahvé. Outra vez nós vemos no Salmo 110. Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor, com letra maiúscula, Yahvé, ao meu Senhor, com letra minúscula, Adonai, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Nós vemos aqui Deus o Pai se dirigindo a Deus o Filho, o que é mais uma manifestação de alternância no Velho Testamento. Nós vemos também Deus, Yahvé, apresentado como o Redentor. No Velho Testamento, antes dos 5 primeiros livros, no livro de Jó. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Muitos comentaristas atribuem a esse livro 4.000 anos de existência. Vejamos o que nos diz Jó. Jó, capítulo 19, verso 25. Porque eu sei que
que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó está aqui vislumbrando a vinda do Redentor, que é Cristo, que é Yahvé. Eu sei que o meu Redentor vive. Viver plenamente, viver de si mesmo é uma característica de Deus. Nós estamos vivos. Deus vive eternamente. Então, quando Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive, ele está se referindo ao verbo de Deus, ele está se referindo a Deus como Redentor. Quando ele completa a frase, por fim se levantará sobre a terra, aí ele está nos trazendo a promessa da encarnação. Quando esse Deus vivo, eterno, infinito, por intermédio da encarnação, se levantará finalmente sobre a terra. Então nós vemos que o Velho Testamento, apesar de não ter a palavra trindade diretamente, ele não é omisso com relação à trindade. Logo no segundo verso do Gênesis, nós vemos o Espírito participando da criação. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito estava ali, participando da criação. E quando Deus diz, faça-se a luz, é o verbo de Deus. Nós vemos, no início da criação, a participação clara da Trindade Divina. Deus o Pai, no princípio, criou os céus e a terra. O Espírito pairava sobre o caos. E o caos se desfez pela palavra do verbo. Está escrito que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E nada sem ele foi feito. Então, apesar de que no Velho Testamento não temos a palavra trindade escrita, determinada claramente, nós temos muitas manifestações da triunidade de Deus. Nós temos em Isaías a fórmula tripla de adoração dos querubins. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Fórmula tripla. Santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, nós vemos que a Trindade está manifesta no Velho Testamento, de várias e diversas formas. Todas as aparições, as manifestações físicas de Deus no Velho Testamento, quando ele aparece a Abraão, quando ele aparece a Moisés na sarça ardente, quando ele aparece a Moisés no Monte Sinai, quando ele aparece a Abraão, a Isaac, todas as manifestações físicas de Deus são feitas pelo Verbo de Deus, por Jesus Cristo. Nós vemos Jesus Cristo em um momento de tempo, mas perante Deus, ele é eterno. E no Novo Testamento, nós vemos claramente no batismo de Jesus, na transformação de Jesus no Monte Santo, na grande comissão, nós vemos as três pessoas da Trindade manifestas individualmente e de forma clara e definida. Quando Jesus se transforma na frente dos apóstolos, o que acontece? Eles veem Jesus transformado em luz. Eles ouvem a voz do Pai. Então,
Nós temos todas essas manifestações da Trindade ao longo de toda a Bíblia. Em João 3,16 nós vemos que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todo aquele que não crê, perecerá. Então o Pai está enviando o Filho. Vejamos em Gálatas, capítulo 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E o Pai e o Filho enviam um Espírito. Mas o Consolador, está escrito em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, nós vamos terminar o nosso estudo de hoje sobre a Trindade Divina, muito apropriadamente, com a bênção apostólica, que é a despedida de Paulo, referindo-se a todas as pessoas da Trindade. Então, meus amigos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e até a hora do juízo final. Amém.